mas nós tivemos mais votos que todos os outros concorrentes somados e que por pouco não permitiu isso, né? A nossa chegada, que seria muito bom para Brasília, né? Um segundo turno, um debate mais direto. A população percebe, a população não é burra. Quando a gente vai para a prática, o que se percebe é que o governo Bolsonaro foi incompetente na economia. Ele foi incompetente porque ele não investiu naqueles que geram mais empregos. DF Democrático. Estamos aqui no DF Democrático hoje conversando com ele, que é deputado distrital, foi candidato a governador do Distrito Federal, Leandro Graz. Valeu, Leandro, pela acolhida. Obrigado a você. Ao DF Democrático. Eu sou Vinícius Borba, jornalista, e vamos estar hoje conversando um pouquinho sobre esse processo eleitoral, né, Leandro? Tivemos aí uma candidatura que foi aguerrida, você que era distrital pela primeira vez e já veio candidato a governador pela Federação Brasil da Esperança, não foi isso? É isso, Vini. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você nesse novo projeto DF Democrático, para a gente falar de democracia, falar do Brasil e falar do DF. Tivemos uma campanha muito bonita, muito ousada, surpreendente, não só pela minha votação e pela de Rosilene, mas pela capacidade que a gente teve de, em pouco tempo, se conectar com um conjunto tão grande da população. Tivemos 434.568 votos, 26,5% dos votos válidos para o governo do DF no primeiro turno. Por 4.996 votos não houve segundo turno, né, que foi a margem que Ibanez passou, ele que atingiu 50,3%. Mas nós tivemos mais votos que todos os outros concorrentes somados e que por pouco não permitiu isso, né? A nossa chegada, que seria muito bom para Brasília, né? Um segundo turno, um debate mais direto, mas de todo modo, embora não tenhamos vencido no quantitativo, tivemos uma grande vitória eleitoral, uma vitória política para o nosso campo, que não tinha ido tão bem na última eleição. Nós tivemos uma eleição passada muito difícil, em 2018, uma votação pouco expressiva, né, desse campo progressista, e agora a gente recupera terreno, se reestabelece no cenário político do DF para começar um trabalho de médio e longo prazo, para a gente formar novas lideranças, isso é muito importante. Creio que os nossos partidos têm uma grande responsabilidade, não só os da Federação Brasil da Esperança, o PV, o PT, o PCdoB, mas também os demais partidos progressistas e os partidos que têm esse viés democrático de verdade, formar novas lideranças. Então agora a gente vai para uma etapa importante, que é a campanha do Lula. É isso mesmo, e falando nisso, a gente está vendo aí uma conformação de cerca de 12 partidos que estão aí nessa frente pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. A gente vê também chegando o Bolsonaro combalido, não é? Já teve uma derrota no primeiro turno, e isso, pelo que contam os fatos históricos, é a primeira vez que um presidente na máquina, que está na situação, está no governo federal, e tem uma derrota no primeiro turno, né? Isso já é um sinal de que não vai muito bem. Apesar disso, a disputa está acirradíssima. Como é que se observa nesse momento esse pleito? E qual é a importância também para o Distrito Federal de recobrar um governo como foi o governo Lula, que teve tantos resultados para Brasília? Eu que sou de São Sebastião, sou de cidade de periferia do DF, sei como foi importante. A minha cidade foi asfaltada, teve IFB, teve UPA, teve obras reais. As pessoas de São Sebastião viviam, Leandro, e você conhece a comunidade, viviam na poeira, viviam comendo terra, era uma cidade conhecida pela doença de ratos. Foi asfaltada, foi urbanizada, assim como a nossa, estrutura, o sol nascente, várias comunidades no DF foram muito bem amparadas pelas gestões Lula e Dilma. Então, termos a volta de Lula nesse momento, qual seria a importância disso? Muito grande, porque você lembra, Lula venceu no primeiro turno, uma diferença de votos realmente significativa. Essa diferença, infelizmente, não foi suficiente para a gente ganhar no primeiro turno, mas demonstra que Bolsonaro, como você coloca bem esse termo, ele está combalido. Bolsonaro não tem mais a força que tinha e a força que esperava ter agora. A população percebe, a população não é burra. Lula ganhou no primeiro turno e ganhou por uma diferença muito significativa de votos. Você usa um termo interessante, Bolsonaro está combalido, ou seja, ele está mal, ele está enfraquecido. Não tem mais aquela força de 2018, não tem a força que achava que ia ter, e isso é sinal de que a população pensa, de que a população ela é inteligente, ela sabe o que está acontecendo. Nós tivemos aumento da fome no Brasil, o Distrito Federal, inclusive, foi o lugar onde mais aumentou a fome nos últimos anos. Nós tivemos um aumento do desemprego, nós temos uma situação ambiental dramática, o desmatamento aumentou, não só da Amazônia, mas também o desmatamento do Cerrado, que é aqui onde a gente está, com a morte de nascentes, isso tem um risco para a população muito grande. Então o povo percebeu que esse não é um bom momento para o Brasil e que Bolsonaro tem grande responsabilidade perante o quadro que a gente está vivendo. E aí você cita o caso de São Sebastião. São Sebastião foi uma das regiões administrativas
em que durante os governos Lula e Dilma tivemos mais investimentos. Hoje pela manhã eu estive no Recanto das Emas, da mesma maneira, lá tivemos a construção da UPA e tivemos a construção do camp do IFB. E aí a gente olha para a estrutural, olha para a Ceilândia, olha para todas as regiões do DF. Os melhores momentos do Distrito Federal foram justamente durante os governos Lula e Dilma, ao contrário do que muita gente pensa. Inclusive quando a gente fala dos servidores públicos, falando especificamente da segurança pública. Quando que os policiais militares, os policiais civis e bombeiros tiveram a reestruturação das suas carreiras? Quando é que eles tiveram aumento? Foi justamente nos períodos dos governos progressistas. Então é esse o diálogo que a gente tem que fazer com a população. Mostrar que a vida do povo piorou mesmo. Você vai ao mercado e cobrar 8, 10 reais um litro de leite, isso é um absurdo. Como é que uma pessoa, como é que uma família vai se alimentar adequadamente? As pessoas deixaram de comprar carne, deixaram de se alimentar de forma adequada. Portanto, nesse momento a gente precisa fazer esse diálogo com a população, que é um diálogo pedagógico. Olha, memorar, relembrar aquilo que tivemos e aquilo que temos agora. E fazer as comparações. Isso exige também de nós muita paciência, generosidade, como eu tenho dito, uma certa fraternidade também, porque os que votaram em Lula certamente continuarão votando. Agora é hora de conversar com os diferentes, com os que votaram em Simone, em Ciro, com os que votaram branco e nulo, com os que não foram votar. São com essas pessoas que nós temos que estabelecer o diálogo de maneira mais próxima. E olha só, a gente tem aí uma questão também muito séria, Leandro, não sei se vem à sua mente essa questão de visão de mundo, né? A gente percebe no Distrito Federal uma visão de muitas pessoas que tem essa visão a favor do empresarial, a favor do liberal, né? Uma escola de pensamento, é o liberalismo, né? A favor da liberdade de comércio e de trabalho de empresas. Em compensação, a gente sabe que também nos governos do PT houve sempre essa liberdade de atuação das empresas em respeito muitas vezes e para ajudar e estimular a classe trabalhadora. Foi com foco em ajudar a classe trabalhadora que Lula e Dilma foram presidentes tão voltados para o Sistema S, para o Sebrae, para o Senac, para o apoio ao microempresário, a projetos como o MEI. Ou seja, no Distrito Federal, aquele microempresário, aquela microempresária sabe que pode contar com esses governos sem esse medo de fantasma de comunismo e não sei o que lá, porque na verdade o PT em 13 anos nunca ameaçou com qualquer mudança de regime. Quem dirá, a gente vê na verdade em compensação, nos últimos 6 anos desde que derrubaram Dilma, uma derrubada das empresas privadas no DF, que quebraram. Isso é um perigo para as empresas, não é, Leandro? Muito grande. O Bolsonaro se diz de direita e se diz liberal, mas é um governo nada liberal, muito pelo contrário. Primeiro porque ele não estimula essa ação econômica, principalmente de pequenos e micro, que é quem gera mais emprego. 70% dos empregos gerados dentro dessa economia é de pequenos e microempresários. A gente está falando do dono da padaria, a gente está falando da dona do pequeno negócio, daquela farmácia, daquele salão de beleza. Dessas pessoas, elas geram 70% dos empregos. E o governo de Bolsonaro foi um governo muito ruim para essas pessoas. Então, Vini, quando a gente vai para a prática, o que se percebe é que o governo Bolsonaro foi incompetente na economia. Ele foi incompetente porque ele não investiu naqueles que geram mais empregos. Pelo contrário, o orçamento público, que poderia estar servindo para investimento, para ampliação do microcrédito, por exemplo, que é uma grande dificuldade desses pequenos empreendedores, está indo para onde? Está indo para o orçamento secreto. Todos esses recursos que poderiam estar estimulando o trabalho, estimulando a geração de empregos, estão indo a destino, a definição de deputados, do Centrão principalmente, para vários lugares que não são aqueles que prestigiam a população. Então é importante falar de economia, porque essa é uma grande crise que a gente está vivendo, a crise do emprego, a crise da oportunidade de renda, da geração de renda. A gente está vendo aí 33 milhões aproximadamente de brasileiros em situação de fome e miséria. Nós temos aí empresas quebradas aqui no DF com a pandemia, além do governo federal não ter feito praticamente nada, o governo local também não, as pessoas ficaram extremamente endividadas, tanto empreendedores quanto trabalhadores, de fato, que não conseguiram se manter com aquilo que tinham, com o seu salário e com a sua renda. Recorreram aos bancos que estão cobrando juros muito altos. Então, uma das propostas do Lula, inclusive, que é o que se chama Desenrola Brasil, é fazer a renegociação dessas dívidas, tirar as pessoas do Serasa, tirar as pessoas do SPC, para que elas retomem o seu poder de consumo, possam de novo financiar a sua máquina de lavar, a sua geladeira, possam voltar a comprar comida, possam voltar a investir na sua casa, reformar, pintar, é mudar a vida. Se a gente lembra um pouquinho do que era 2006, 2007, 2008, até 2010, principalmente um período ali de reorganização do país, as pessoas elas tinham a oportunidade
de consumir mais, de melhorar a vida dos seus filhos. Foi um momento em que muitos adolescentes, muitos jovens ingressaram no ensino superior, ingressaram no ensino técnico profissionalizante. Você lembrou aqui o caso dos institutos federais. Eu sempre digo que essa, se não foi a maior, foi uma das grandes e melhores políticas educacionais do Brasil. Porque o IFB, ele não é só o ensino técnico, ele é o ensino médio integrado. Então o jovem sai do Instituto Federal com uma profissão. Ele sai ali já com uma formação para poder trabalhar. Então vejam, isso aconteceu quando? Nos governos de Lula e Dilma. E hoje eu dizia isso lá no Recanto das Emas. Pense na sua vida. A sua vida melhorou nos últimos 4 anos? Você pequeno microempreendedor, você trabalhador, você que está desempregado, sua vida melhorou nos últimos 4 anos? Pense bem. Reflita. Você sabe que não. Não melhorou. E pior, a gente teve aí um agravamento com a inflação do seu poder de consumo. Você não consegue mais ir no mercado e comprar o que você comprava. Mano, fui no mercado ontem, gastei R$300, me veio uma caixinha de coisas. Eu tenho 3 filhas. É desesperador. E eu digo, meu salário não vai chegar. Agora, Leandro, eu observo também que assim, ó, depois desses 20 anos, nos últimos 20 anos, Bolsonaro é o primeiro presidente que não dá o aumento segundo a inflação. Há uma ilusão em alguns microempresários de que ele reduziu o salário mínimo, então reduziu a minha despesa com meus funcionários. Compensação, os outros funcionários também. Os outros funcionários também não vão comprar na sua empresa, também não vão consumir, e isso não vai girar essa roda virtuosa. No tempo dos governos Lula, me lembro que os empresários em geral tinham muita despesa, e tem um parente que é microempresário que me falava isso, não, eu tinha muita despesa, eu digo sim, mas você tinha muita receita, você tinha muita renda. Por consequência, você pagava mais impostos, pode até achar ruim ajudar o Estado com impostos, mas esses impostos investiam no menino que saía depois com cargo técnico porque tinha o IFB, porque tinha funções. Enfim, qual é o papel de um gestor em olhar a economia com um viés social? Porque você tem formação em gestão pública, não é, Leandro? Isso, essa é outra mentira que o governo do Bolsonaro conta, que ele conta, de que ele teria atuado bem na economia. Todo mundo sabe que Paulo Guedes foi um desastre. E eu vou dizer, por exemplo, respondendo a sua pergunta, o que hoje os pequenos, os microempreendedores mais precisam por parte de um governo? Eles precisam de regras mais simplificadas, é verdade, de menos burocracia, mas eles precisam de crédito. Hoje uma pessoa, para começar um negócio, dificilmente ela vai ter um recurso próprio para abrir esse negócio. Onde que ela vai? Ao banco. E ela geralmente vai ao banco público. Mas quando ela bate na porta do banco público, ela não consegue o crédito, porque é pouco, ou porque a garantia que ela tem para dar não é suficiente para conquistar esse crédito, e aí comprar um novo freezer, comprar uma nova máquina, por exemplo, um barbeiro comprar lá uma nova maquininha, ele não consegue. E eu não estou falando assim de 200, 300 mil reais, eu estou falando de, às vezes, o valor de 30, de 20, de 40 mil reais, que é um valor pequeno e que esse pequeno microempreendedor, ele paga. Quem geralmente dá calote no banco não é o pequeno empréstimo, não é o pequeno crédito, é o grande. Exatamente. Porque aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lá o seu 2, 3 milhões de reais como crédito, aí ele não vai pagar, depois ele vai para o judiciário, vai para a justiça para tentar renegociar a dívida, e aí consegue um acordo judicial de isenção de juros, de isenção de multa, e às vezes até a metade do valor que ele pegou. O pequeno não tem condição de fazer isso. Você pequeno, se você deixa de pagar a sua dívida, você toma lá uma sentença do juiz e às vezes tem que vender o seu carro, tem que vender a sua loja para poder pagar. E o que está acontecendo no governo Bolsonaro? Falta de crédito. Bolsonaro não mexeu no imposto de renda, então a classe média ela continua sendo muito prejudicada por essa lógica de tributo, de imposto que é pago. A gente teve aí, com o aumento da gasolina, uma inflação muito grande também. Nossa, aumentou em tudo. A gasolina não aumenta só a gasolina. A gasolina aumentou a carne, aumentou os biscoitos, aumentou qualquer consumo. Agora, Leandro, pra gente ir concluindo, esse DF democrático teve hoje ouvindo Leandro Graz, esse grande companheiro, e um homem exemplar que tem nos mostrado aí, tem caminhado por todo o Distrito Federal, um grande político também. Mas, além da honra que eu estou tendo de ter esse diálogo com você, eu queria saber o que o mundo perde se Lula perde o segundo turno? O mundo perde a oportunidade de diálogo. Porque se teve uma coisa que o Brasil se tornou nesses últimos anos com o Bolsonaro, foi um país isolado. O Brasil é muito importante para o mundo. Não é só porque ele tem a Amazônia, também por isso. O Brasil é um país de grande riqueza cultural. O Brasil é um país de grande riqueza e diversidade étnico-racial. O Brasil é um país de grande potencial científico, econômico. E quando você perde uma liderança como o Lula, que eu chamo e considero de estadista,
que é um estadista? É aquele que não pensa só no seu governo, não pensa no seu partido, ele pensa no todo. E Lula sempre disse isso e assim o fez, que não vai governar só para aqueles que votaram nele. Quando ele vencer as eleições, e eu espero que vença, ele vai governar para todos. Essa é a diferença de um estadista para um político qualquer. Bolsonaro é um político qualquer, é um político medíocre, é um político raso, é alguém que não entendeu o papel que tem. O presidente da República, ele não pode cumprir a missão de dividir a sociedade, ele tem que unir a sociedade. Então, o que o mundo perde, Lula não sendo eleito, eu espero que ele seja, ele será, mas imaginar que Bolsonaro vai ficar mais 4 anos, significa o Brasil perder a capacidade de dialogar e de unir não só o próprio país, mas de unir também a América Latina, de unir o mundo com alguém que tem essa capacidade de conversar com todos. Conversa com o trabalhador, conversa com o empresário, conversa com o latifundiário e conversa com o sem terra, para que todos possam ter as suas oportunidades. Isso é Lula. Muito bem, com essas palavras nós vamos ficando por aqui com o DF Democrático. Eu sou Vinícius Borba, morador dessa cidade, desse estado, e foi uma honra dialogar com você, Leandro. Obrigado por nos atender nesse convite. E você que está aí acompanhando, compartilhe você também esse conteúdo, multiplique essa entrevista para que a gente possa chegar a mais pessoas. Valeu! DF Democrático.